sou a Fernanda Berenguer Ambar, sou da 55ª turma da Santa Casa de São Paulo. A minha história começa no Colégio Dante Alighieri, onde eu estudei. Ao longo da minha infância, eu gostei sempre de muitas profissões, nunca tive certeza do que eu gostaria de seguir para minha vida. E demorou até para eu descobrir que eu queria medicina. Eu tenho familiares médicos, eu tenho pai médico, mas de princípio isso não parecia uma opção para mim. Até que eu fui tentando entender quais eram os meus interesses, percebi que eu gostaria de ajudar as pessoas de uma forma mais direta. Tendo influência de profissionais de saúde na minha família, eu comecei a olhar, a debruçar sobre o espaço da área da saúde e acompanhando meu pai em alguns momentos, vendo como a profissão dele era muito gratificante e os sentimentos que traziam para ele, para as famílias de quem ele cuidava, eu acabei começando a olhar com maior carinho para a medicina lá para o meu 3º ano do colegial, que foi quando eu decidi de fato fazer medicina. E começou muito com um desejo de salvar vidas, né? Meu pai é cirurgião cardíaco, então ele salva muitas vidas, né? Essa era a minha ideia no começo. Desde essa época eu me interessava muito por atividades extracurriculares, por esportes, sempre fui ensinada a me dedicar e a importância, né, de cuidar da saúde. E prestei vestibular, passei na Santa Casa. Lembro como colegas do meu pai ficaram muito felizes quando eu passei e falavam de um amor gigantesco sobre os tijolinhos, que na época eu não conseguia entender. Todo esse amor que eles falavam, todas essas lembranças, fazia já tempo que eles estavam formados, mas ainda assim eles falavam com tanto carinho, com tanta alegria que eu tinha passado. E, bom, até que comecei os meus estudos na Santa Casa, fui introduzida a esse mundo e já no meu primeiro mês eu comecei a entender sobre o que se tratava, todo esse carinho, né, pela nossa casa, pela Santa Casa, pelo hospital. Bom, eu lembro do meu primeiro dia no hospital. Eu ainda nem tinha passado no vestibular, estava esperando rodar a lista e vim com uma colega para cá pra gente ver como é que era. A gente parou primeiro no prédio que a gente chama do 61, né? Enfim, acabamos passando por lá e depois que a gente encontrou o hospital mesmo, a gente adentrou nos tijolinhos, encontramos aquele jardim enorme e vimos toda aquela grandiosidade e foi impactante já naquele primeiro momento. Entrei em contato com alguns alunos que estavam no 2º ano, que vieram a ser meus amigos depois. Me apresentaram ao centro acadêmico, ao espaço do centro acadêmico e de cara eu fiquei muito animada para, né, passar realmente na Santa Casa e poder viver isso com eles. Um pouco depois eu passei, fui apresentada a diversas opções de atividades extracurriculares, porque a Santa Casa oferece muitas dessas coisas. E comecei, no meu primeiro ano, a treinar para Calomed, né, para a competição dos calouros. Então, essa foi uma maneira que me inseriram muito bem na faculdade. Eu conheci muito os meus amigos de sala, treinando, conheci pessoas mais velhas, de outras turmas, conheci pessoas formadas através do esporte, né, seja pela equipe, por competições, enfim. No meu primeiro ano também, como eu falei, sempre gostei muito de atividades extracurriculares, acabei entrando no Santa Maluquice e que eu acho que foi um programa muito importante para eu adentrar no hospital. Foi um dos primeiros contatos, além das aulas de propedêutica. O Santa Maluquice trata de um programa em que os alunos brincam com as crianças do departamento da pediatria, né? Às vezes no horário do almoço, às vezes no final das aulas do período da tarde. E foi um momento importante para mim também para entrar em contato com os pacientes de uma forma diferente, para começar a entender eles de outra forma, não ter só aquele olhar tão médico. Na Santa Casa, todos os professores, alunos, colegas, a gente sempre preza muito por esse olhar, né, sobre o paciente de uma forma mais holística, integral, olhar a pessoa de maneira biopsicossocial, né? Então, esse programa foi muito importante
para me lembrar disso, porque às vezes quando a gente entra na faculdade, a gente é novo, a gente tem isso em mente e às vezes a gente acaba se perdendo no caminho. Então, eu acho muito importante que nessa faculdade a gente tem muitos recursos que acabam trazendo a gente de volta para esse lado humano, sempre batendo muito nessa tecla. E foi no primeiro ano, né, depois de ter participado de treinos para essa competição dos calouros, de ter sido apresentada a todas as equipes, que eu acabei escolhendo ficar na natação. A equipe, a maneira como eles levavam os treinos a sério, mas também sempre com leveza, sempre tudo muito divertido, me cativou muito. Eu já tinha nadado anteriormente, já tinha competido quando criança, tinha parado com essa carreira, e aí nesse momento eu percebi que foi só uma pausa, acabei retomando os treinos, treinei até o final do meu 6º ano. Agora, olhando para trás, eu posso ter certeza de como isso foi muito importante para eu aprender a me organizar, para eu aprender a lidar com a faculdade de medicina, com todas as coisas que a gente tem que lidar ao longo desses anos e depois também. Lá fiz muitos amigos muito importantes, que eu vou levar para minha vida inteira, muitos ensinamentos. Treinei os meus 6 anos, fui campeã da prova de 50 metros peito. Mas, antes disso, eu fui diretora de modalidade, né? Tive a função de cuidar de diversas coisas da equipe que fazem a equipe andar. Então, nesse momento, me foi atribuída uma responsabilidade, sempre orientada pelos meus colegas que já tinham passado por isso. Me fez crescer muito, me fez entender muitas coisas que eu não entendia antes, me fez aprender a olhar para as coisas, que para as coisas acontecerem lá na frente, sempre tem alguém fazendo as coisas andarem por trás. E no meu 2º ano, eu comecei minha participação em ligas acadêmicas, fui me aprofundando, né, nos conhecimentos das cadeiras básicas, fisiologia, farmacologia. Sempre tive um interesse por todas as matérias, ainda sem um foco muito específico, sem uma área muito específica que me fizesse brilhar os olhos, né? No 3º ano, tive mais oportunidades de fazer atividades extra, então eu entrei e fui presidente da Liga de Cuidados Paliativos. E isso foi uma coisa que realmente mudou o meu caminho na medicina. Como eu tinha falado, eu entrei na faculdade de medicina querendo salvar vidas. E esse conceito de salvar vidas mudou na minha cabeça a partir dessa liga, a partir dessas aulas. Eu comecei a dar valor para algo que antes era isso, salvar vidas. Eu comecei a dar valor muito para a qualidade de vida, para que as pessoas pudessem ter uma boa vida enquanto elas estivessem aqui. E isso foi algo que me ajudou muito a pensar melhor sobre o que eu queria fazer, ainda sem certeza sobre as especialidades, mas abriu a minha cabeça para outras opções. Nesse mesmo ano, eu fui centro acadêmico, outra coisa que me ajudou a abrir muito o olhar. Participei de diversas coordenadorias. Essas atividades sempre permitem com que a gente entre em contato com diferentes pessoas, de diferentes gerações, de diferentes áreas, que pensam de maneira diferente. Então, acredito que tudo isso sempre foi contribuindo muito para a pessoa que eu me tornei, né, para a médica que eu me tornei. No meu 2º ano, eu tinha participado do PECA, que é o Programa de Expedições Científicas e Assistenciais, um programa no qual os alunos e profissionais de diversas áreas e de diversas especialidades ficam imersos fazendo atendimentos em alguma cidade perto de São Paulo. Naquela vez tinha sido em Araraquara e é uma experiência em que você fica, às vezes um aluno fica o dia inteiro com o mesmo paciente, da anamnese ao exame físico, a clínica, a ginecologia, se for o caso, e o mesmo aluno acompanha aquele paciente em todas as áreas, todas as especialidades que ele precisar passar. E isso é uma experiência que em nenhum outro lugar, nenhuma outra condição a gente poderia ter. Porque a gente passa horas criando um vínculo que é muito importante com os pacientes, coisa que numa consulta, por mais atencioso que você possa ser, não tem como você ficar horas com o mesmo paciente, conversando tanto sobre as questões de saúde dele, quanto sobre a vida dele, vendo quem ele realmente é. E é um projeto muito gratificante, muito enriquecedor para todos os lados.
participei como aluna, desejo participar como profissional agora, fortalece vínculos entre os alunos, fazem eles entenderem os pacientes dessa outra forma, fortalece o vínculo entre alunos e profissionais e colegas já formados e pessoas da área da enfermagem, da fonoaudiologia, da radiologia. E tanto gostei desse projeto que no meu terceiro ano eu resolvi participar da diretoria, que a gente chama de Coordenadoria Geral do PECA. Então eu tive uma participação bem diferente. Eu não estava lá fazendo as coisas acontecerem, mas eu permiti que as coisas pudessem acontecer, né? Então, ao longo de 2019, a gente teve um trabalho, a edição de 2020, que acontece em janeiro, foi em Atibaia. Então, foram viagens até Atibaia, sempre em contato com a Secretaria de Saúde, sempre com muito apoio da faculdade, dos professores que já estavam tão integrados e participando desse projeto tanto tempo antes da gente mesmo entrar na faculdade, com o apoio dos alunos que já tinham sido gestão anteriormente e participar dessa outra forma, ver as coisas ali acontecendo na hora, naquela semana tão intensa de janeiro, foi muito bom. Mais uma experiência que me permitiu aprender, né, agora sobre administração, sobre cada vez mais sobre trabalho em equipe, trabalho com outras profissões, né? Porque na coordenadoria geral a gente também tinha pessoas da fonoaudiologia, também tinha alunos da enfermagem. Acabou sendo uma experiência tanto como coordenadora, né, quanto como aluna participante voluntária, que me possibilitou um contato maior com essas especialidades, porque às vezes no dia a dia da faculdade a gente interage tanto com alunos da medicina. Em alguns momentos como esses, a gente consegue entrar em contato com outras áreas da saúde e tanto conversando ali sobre aquele paciente que a gente está cuidando juntos, quanto depois, no momento que acabou o dia, né? Naquele momento de descanso e descontração antes do próximo dia de PECA. Os alunos aprendem muito, né? É uma moeda de troca. A gente ajuda às vezes a zerar algumas filas do serviço de saúde da cidade, do município em que a gente está trabalhando, mas a gente aprende muito, né? Como eu falei, com os pacientes, até essa visão, né? Passando tanto tempo com eles, e também com os profissionais que se voluntariam para estar lá. Então, à medida que eles fazem a consulta com o paciente, à medida que eles vão explicando o diagnóstico para o paciente, explicando as condições, eles explicam tudo para os alunos também. Querem ver a gente crescer e a gente cresce muito. Então, a cada ano no PECA é uma experiência completamente diferente. Quando você vai no seu primeiro ano virando o segundo, né, porque é em janeiro, você aprende muito de exame físico, coisa que você não sabia. Do segundo para o terceiro, você já sabe melhor exame físico, sabe algumas coisas de especialidades e vai se aprofundando nisso, vai ao longo do terceiro, quarto, depois internato, quinto, sexto ano, você vai conseguindo se aprofundar e até relembrar coisas que você já tinha estudado, às vezes nem lembrava mais, sempre aplicando, né, esses conteúdos que a gente aprende na prática e ajudando alguém. Bom, no meu quarto ano, tudo começou bem, até que em março veio a pandemia. Era um ano que eu tinha me planejado para começar algumas iniciações científicas. Por sorte, tinha entrado em contato com alguns orientadores, mas foi um período de muita incerteza para todo mundo, um período de transformação para todo mundo. Consegui fazer iniciações científicas online, consegui fazer 2 iniciações científicas. Uma delas foi a própria Liga de Cuidados Paliativos, que me abriu porta. Então, acabei estudando cuidados paliativos em pacientes com Covid, ou pacientes com Covid que entraram em cuidados paliativos. E outra iniciação científica que eu fiz foi sobre coronavírus também em crianças, porque na época sabia-se que crianças talvez apresentassem menos sintomas, as coisas ainda eram muito incertas. Então, a gente começou a fazer um estudo de prevalência, de sintomas, de sinais e sintomas nas crianças da Santa Casa. Foi muito importante para mim me manter
produzindo algo naquele ano que foi tão difícil para todo mundo dentro de casa, estudando através de uma tela, sem aqueles momentos com os colegas, né? Porque cada intervalo entre uma aula e outra fazia tanta falta, os treinos, ver meus colegas todos os dias, ver os professores na sua frente, né? Então, pelo menos ter participado de ligas online, ter participado disso, foi muito importante para mim. Eu acho que a Santa Casa, a faculdade, conseguiu se adaptar muito bem na medida que nos foi imposta, né, que era possível. E aí, no 5º ano, as coisas ainda estavam incertas, mas a única certeza que eu tinha é que eu ia estar no internato, né? Que é um ano incrível, é o ano que você finalmente começa a colocar em prática as coisas que você tanto estudou, que você tanto decorou, se esforçou para entender. É um ano que as coisas começam a fazer mais sentido. E um ano que você tem um contato que você nunca teve antes com paciente, com médicos formados, residentes, com chefes. E aí a perspectiva muda completamente. Nesse caso, nesse momento, a gente percebe como faz muita diferença estar num hospital escola como o da Santa Casa, com tantos casos, portas abertas, chega de tudo, chega muito de tudo, de coisas raras, de coisas diferentes, e a gente sempre buscando o melhor aprendizado para poder dar o melhor atendimento para os nossos pacientes. Nesse momento também a gente consegue ver melhor as diferentes realidades, né, que tem por aqui. Às vezes tão perto de onde a gente estuda, tem realidades tão diferentes das nossas. Isso com certeza faz muita diferença como pessoa mesmo, para você entender o mundo de outra forma. Você aprende a se organizar mais uma vez de maneira diferente, porque agora tem mais responsabilidades, né? Então, o cuidado com os pacientes, o cuidado com a relação dentro da equipe, né? Com residentes, com chefes, com os colegas. Bom, nesse ano eu fui monitora de propedêutica. Eu tinha sido monitora de microbiologia. Eu tinha sido monitora de microbiologia no meu 2º ano, mas ser monitora de propedêutica é uma experiência bem diferente, porque são mais aulas, é mais tempo com os alunos e é uma diferença maior de anos de faculdade entre você e esses novos alunos, né? Eu fui professora, né, monitora de alunos do 2º ano, só que alunos que tinham vindo do 1º ano de pandemia, então a base deles na propedêutica ainda estava um pouco bagunçada por conta de todos esses acontecimentos. Eles não tinham tido toda a prática no hospital que a gente usualmente tem no 1º ano, que na Santa Casa, desde o 1º ano você tem contato com o paciente, fazendo anamnese, entrando no hospital com professores, com colegas, que é muito importante. E eles não tinham tido isso, então eu tive a tarefa, que foi uma delícia, de poder ensinar para eles tudo isso desde o início. A gente se divertiu bastante, teve que trabalhar bastante, mas conseguimos passar pelo 1º ano, digamos assim, da propedêutica, depois do 2º ano. Criei laços com esses meus alunos, como eu tinha criado com os meus monitores quando eu estava no lugar deles, e comecei a vislumbrar mais essa minha ideia de um dia talvez ser professora, né, de alunos da Santa Casa. E no internato comecei a pensar melhor sobre as minhas opções, né, de especialidades, porque eu falei, bom, agora começando a chegar a hora, né, de eu entender para qual caminho eu quero ir. Eu sempre tive interesse em fazer cirurgia geral, nunca foi uma certeza, sempre foi uma opção, mas mais do que uma especialidade, eu sempre tive em mente as coisas que eu queria. Sempre quis poder acompanhar meus pacientes, fazer um atendimento longitudinal, entender eles de uma forma global, olhar para eles como um todo. Mas também sempre gostei muito de fazer cirurgia, de fazer procedimento, foi algo que sempre me interessou muito. E no meu 5º ano, eu lembro quando eu comecei a atender em UBS, né, no estágio de UBS, que eu comecei a me encantar também por atenção primária, por prevenção, né? E eu lembro dos meus primeiros atendimentos com crianças. Foi algo que
me encantou de uma certa maneira. E acendeu uma luzinha, nunca algo tinha me encantado dessa forma na faculdade. Tinha acontecido um outro episódio no próprio PECA, quando eu fui como voluntária, que eu atendia um nenenzinho, e isso mexeu comigo, mas eu achei que fosse algo do PECA ali do momento. E no meu 5º ano eu comecei a suspeitar que eu talvez gostasse mais de crianças do que eu achava. No 5º ano também eu consegui fazer algo que eu sempre quis, mas que nunca tinha se concretizado, que era poder dar aula em cursinhos populares. Quando eu tinha entrado na Santa Casa, até existia, mas, se eu não me engano, ele se extinguiu logo no ano que eu tinha entrado, o cursinho que tinha na época. Era uma vontade que eu tinha de poder retribuir um pouco do que eu tinha recebido, de tudo que eu tinha aprendido, né, na escola, até o vestibular. E no 5º ano, por mais que seja um ano muito corrido, com internato, carga horária, estudos e treinos e tudo, eu decidi ser professora de inglês no cursinho Areguá, que foi criado naquele ano, por colegas meus, por amigos meus. E foi mais uma experiência diferente, muito boa, engrandecedora, gratificante e da pandemia, né? Infelizmente, naquele ano eu tive que dar aula através das câmeras, né? Por videoaulas, porque ainda o contato não era possível. No ano seguinte, as aulas começaram a ser presenciais, mas mesmo assim, eu fiquei muito feliz de poder ensinar aquilo que eu podia, em conjunto com uma amiga que, inclusive, foi da Liga de Cuidados Paliativos comigo, e nós éramos uma dupla, cada semana uma dava uma aula, e ver alunos passando no vestibular depois e tão felizes foi bom demais. Me orgulho muito de todas essas coisas que a Santa Casa tem para oferecer, além do hospital, que já é tão gigante e que já foi, né, muito comentado, todas essas outras coisas que a gente consegue fazer, que a Santa Casa permite, que os alunos permitem, que toda essa tradição permite que a gente possa fazer. No meu 6º ano, eu escolhi ser comissão do 6º ano, né, que é uma comissão de pessoas, de alunos, que resolvem fazer algumas coisas acontecer. Acaba organizando alguns encontros para a integração dos alunos, para a integração dos calouros, acaba organizando, às vezes, alimentação nessas competições, como Calomed, Intermed, e eu senti que foi um momento que eu consegui retribuir um pouquinho do que eu senti que tantos fizeram por mim. Isso é uma coisa que eu senti em diversos momentos na faculdade. Desde isso até caronas. Quando eu era caloura, eu recebia carona de muitas pessoas, de colegas mais velhos. E conforme eu fiquei mais velha, né, fui avançando os anos na faculdade, eu mesma podia dar carona para os mais novos. Então, isso é uma cultura que eu acho muito legal da Santa Casa, que muitas vezes você não vai retribuir o que fizeram por você para as pessoas que fizeram aquilo por você, você vai retribuir para os mais novos. E é um ciclo muito saudável, muito gostoso, que eu lembro de viver isso desde que eu era caloura, que eu me senti tão bem-vinda nesse lugar, e eu falei, eu preciso fazer com que as pessoas se sintam tão bem-vindas quanto eu quando elas entrarem. Bom, eu sempre tinha pensado em fazer cirurgia, aí eu comecei a me interessar por pediatria, e eu comecei a me interessar por oftalmologia também. Fiquei em dúvida, o tempo parecia estar acabando cada vez mais e foi chegando as provas de residência e eu acabei optando por prestar oftalmologia, mas ainda sem aquela certeza. E foi depois de prestar as provas que eu entendi que meu tempo não estava acabando, que não tinha uma hora certa para eu fazer essa escolha. Ao longo dos meus anos de faculdade, eu sempre achei que eu fosse terminar meu 6º ano com uma certeza do que eu ia fazer e de que eu ia prestar a prova e eu ia fazer a residência. E agora que eu estou esse ano ainda vislumbrando essas oportunidades, ainda pensando a respeito disso, amadurecendo como profissional, trabalhando, ganhando experiência, eu fico muito feliz por não ter me apressado em nenhuma decisão. Prestei as provas até para treinar pro final do ano. Agora estou me preparando para fazer residência ano que vem, mas fico muito feliz que eu tenha seguido por esse caminho. E espero muito daqui a uns anos
olhar esse vídeo e lembrar de todas essas inseguranças e dúvidas que eu tinha agora e estar muito orgulhosa do caminho que eu vou percorrer, assim como hoje eu sou muito orgulhosa, tenho muito orgulho de tudo que eu fiz até aqui. Isso que eu valorizo muito nessas atividades da Santa Casa, que elas sempre acabam trazendo a gente de volta para esse lugar de olhar para o paciente com esse cuidado verdadeiro. Bom, eu me sinto muito feliz de hoje estar nessa posição, com esse leque aberto, né, na minha frente, com o apoio da minha família, dos meus amigos, pelo caminho qual for, seja lá qual ele for, eu vou descobrir daqui a pouco, né? E como, acho que mensagem final, eu gostaria de falar para os alunos que estão entrando aí aproveitarem todas essas oportunidades que aparecem, abraçarem todas elas que fizerem sentido para você. Porque na Santa Casa tem espaço para todo mundo, tem espaço para tudo, tem muito espaço para crescimento, basta mergulhar de cabeça e confiar nisso. Nos estudos, nos professores, confiar nos seus colegas, confiar nos colegas que já passaram por onde você está passando e aproveitar esse contato entre gerações que é muito engrandecedor, muito enriquecedor. Poder discutir com pessoas mais velhas e entender o ponto de vista delas, seja sobre um paciente, seja sobre a medicina, ou seja sobre o mundo. Aproveitar essas atividades extracurriculares, seja esporte, seja no departamento científico, seja no centro acadêmico, seja em projetos sociais como o PECA, seja como atlética, sendo monitor, sendo professor do cursinho Araguá, por exemplo. Então, para aproveitar tudo que fizer sentido para vocês mesmo, porque é muito difícil a gente se arrepender dessas coisas que a gente faz com o coração. Elas acabam sendo muito gratificantes e transformam a gente e os outros.